que dê margem de vantagem para empresas que estão consolidadas, constituídas aqui no município de Barreiras, que tenham 10 empregados domiciliados aqui em Barreiras, naturais de Barreiras, e que arrecade tributos aqui em Barreiras já há 5 anos. Esta empresa terá privilégio, terá vantagem. Pessoal, eu poderia fazer isso? Por mais que pareça interessante, por mais que pareça lógico, por mais que pareça, vamos fortalecer quem é daqui, não, pessoal, não pode. Eu lembro a vocês que a administração pública, com a licitação, busca o melhor contrato para o seu interesse, ou seja, a vantagem perseguida pela administração pública é para ela. Ela quer o melhor contrato pelo menor preço. Ela quer o melhor produto, o melhor serviço pelo menor preço. Então, a administração trabalha em prol dela. Aqui não é o momento de você estimular, de você favorecer as empresas locais. Aqui é o momento de você abrir espaço para uma competição com moralidade, sempre lembrando, é uma competição ética, onde todos vão se envolver e vão tentar entregar aquele contrato que melhor atenda os interesses da administração pública. Então aqui não é o momento de fazer politicagem. A administração quer incentivar a geração de emprego no município, a administração quer incentivar o fortalecimento da pequena, da média empresa, das empresas locais. Crie políticas públicas nesse sentido. Na hora da licitação, todos são iguais. Deve agir com isonomia, impessoalidade e ignorar o local da onde a empresa provém, se é de outro município, se é de outro estado, a naturalidade dos sócios, a sede onde ela está situada, o domicílio dos licitantes, aonde ela está gerando emprego. Tudo isso não é momento de ser tratado durante o procedimento licitatório. Então, vedado aos agentes públicos. Mas então quer dizer que não pode haver distinção entre os licitantes? Pessoal, basicamente, sim. Eventualmente, a própria lei abre a possibilidade de distinção entre os licitantes. Aquela velha tônica que nós aprendemos de que devemos tratar desigualmente aos desiguais, na medida da sua desigualdade, e criando assim um equilíbrio. Isso vai se dar principalmente quando se tratar de contratações envolvendo relações em que gere empate, por exemplo, e tivermos uma grande empresa e uma pequena empresa. Além disso, nós temos aqui o artigo 3º, parágrafo 2º da Lei de Licitações, que prevê em igualdade de condições como critério de desempate será assegurada preferência sucessivamente aos bens e serviços. Olha só, em igualdade de condições como critério de desempate. As empresas chegaram a uma mesma situação. As empresas estão de maneira idêntica, empatadas. A gente vai ver o critério, o que é o empate. Esse empate não é um valor idêntico, mas enfim, em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência sucessivamente aos bens e serviços produzidos no país, produzidos ou prestados por empresas brasileiras, produzidos ou prestados por empresas que investam em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia no país, produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na lei. Lembro, em igualdade de condições como critério de desempate, será assegurada preferência sucessivamente. Então, quer dizer, primeiro eu vou ver quais as empresas, daquelas que estão empatadas, que têm os seus bens produzidos aqui no país, que não está querendo entregar para a administração produtos importados. Por quê? Agora sim a lei me deu espaço para uma margem de preferência. Ok, todas as empresas têm produtos produzidos no país ou todas as empresas têm produtos importados. Vamos sucessivamente analisar o próximo item. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras. Pronto, não deu, continua empatado.
produzidos ou prestados por empresas que investam em pesquisa, no desenvolvimento e tecnologia no país. Nenhuma delas faz isso. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento e reserva de cargo. Pronto. Aqui nós temos uma empresa que tem uma política de contratação de pessoal que tenha alguma deficiência ou que seja reabilitado da Previdência Social. Então, quer dizer, a igualdade, ela veda a discriminação. A própria lei apresenta critérios inadmissíveis de julgamento no âmbito da licitação. Mas a própria lei traz aqui também, no parágrafo 2º, que havendo empate, poderá sim ser observados critérios que deem preferência a determinadas empresas sucessivamente. Então, produzidos no país, prestado por empresa brasileira, por empresas que investem em pesquisa no desenvolvimento e tecnologia no país e por empresas com políticas de alocação de pessoal com deficiência ou reabilitados da Previdência. Próximo princípio, a gente já viu também, não tem mistério, mas demanda certa atenção. Os atos da licitação devem ser públicos e acessíveis a todo e qualquer cidadão, pressuposto para a fiscalização dos atos praticados, permitindo assim o exercício do controle pelos órgãos públicos competentes e pela sociedade em geral. Pessoal, aqui não tem dificuldade. Os atos da licitação devem ser públicos e acessíveis. Eu vou fazer uma licitação e vou manter em sigilo, e a competição, como é que os competidores, como é que os interessados vão ter ciência de que há o interesse por parte da administração pública em celebrar o contrato, se a administração não conta para ninguém? Lembra vocês, ou falo a vocês, a licitação é uma grande festa. Para que as pessoas saibam e participem, elas têm que saber, tem que ser dada publicidade. Então eu vou publicar em diário oficial, eu vou publicar o extrato, um resumo em jornal de grande circulação, eu vou dar o mais amplo âmbito de alcance para que possamos garantir que todos tenham conhecimento da licitação e do interesse da administração em contratar. Então, os atos devem ser públicos e acessíveis a todo e qualquer cidadão. E eu já destaco desde já, qualquer cidadão, mesmo que não vá participar da licitação, pode acompanhar todas as fases da licitação. Pode ficar presente, pode ir acompanhar, enfim, e fiscalizar os atos que estão sendo praticados. Acabei de falar, e não custa repetir, permitindo assim o exercício do controle pelos órgãos públicos e pela sociedade em geral. Todos nós somos fiscais do estrito cumprimento da lei por parte da administração pública. Todos nós temos o direito, mas principalmente o dever de fiscalizar o que é feito pela administração pública. Em alguns municípios que se criou comissão de cidadãos que acompanham a administração, se conseguiu economias gigantescas, impressionantes. Então, o conceito de publicidade não se resume às publicações na imprensa oficial e nos jornais de grande circulação. Pessoal, aqui eu trouxe para vocês um exemplo de uma licitação feita no Banco do Brasil. O Banco do Brasil queria contratar um escritório de advocacia que lhe representasse. Publicou no Diário Oficial e publicou nos jornais de grande circulação em Brasília, no Distrito Federal. O que aconteceu? Os escritórios de advocacia de Brasília participaram da licitação e depois se descobriu que, na verdade, a licitação era no âmbito nacional. Só que como teve a publicação somente no Distrito Federal, todos os outros grandes escritórios imaginaram que seria para atuação exclusiva no Distrito Federal. Ao tomar ciência de que era para o âmbito nacional, o que aconteceu? Vários escritórios entraram com impugnação ao edital e pedido de cancelamento da licitação, de anulação da licitação. E acabaram ganhando na justiça a anulação da licitação, porque se compreendeu que eles tinham razão. O judiciário acolheu a pretensão desses escritórios e disse que
Se a licitação não era isolada no Distrito Federal, mas dizia respeito a todo o território nacional, a publicação deveria ser, no mínimo, nos jornais de todas as capitais. E aí teve que ser refeita toda a licitação. Então, quer dizer, não é porque simplesmente publicou no Diário Oficial que já alcançou tudo. Não, vai ter uma série de outras exigências em conformidade com o porte da licitação que está sendo conduzida. Outro ponto importante para vocês lembrarem, principalmente para concurso público e OAB, a publicidade é elemento de informação do ato administrativo? Não, é requisito de eficácia. Existe momento de sigilo na licitação? Sim, pessoal, aqui essa pergunta é dupla. Existe sigilo na licitação? Sim, temos sigilo sim. E se descumprido? Avanço aqui para esse artigo aqui. Artigo 3º, parágrafo 3º. A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos do seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura. Artigo 44 da Lei de Licitações. No julgamento das propostas, a comissão levará em consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite. É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa, ainda que indiretamente, lidir o princípio da igualdade entre os licitantes. E, finalmente, devassar o sigilo da proposta apresentada em procedimento licitatório ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo, pena, detenção de 2 a 3 anos e multa. O que eu mostro para vocês aqui, que a licitação não será sigilosa. Eu deverei publicar no Diário Oficial, extrato em jornal de grande circulação, terei que afixar em mural, terei que colocar na internet, enfim, terei que assegurar publicidade da licitação. Qualquer pessoa pode comparecer e pegar a cópia do edital, qualquer pessoa pode participar dos atos da licitação. Agora, salvo quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura. O recebimento das propostas, seja proposta eletrônica, seja proposta física em envelopes, é sigilosa. Por quê? Porque se é uma competição, um competidor não pode conhecer, não pode saber a oferta de outro como regra. Lá no pregão talvez nós tenhamos distinção nesse sentido, mas a regra na licitação é o quê? Que as propostas sejam entregues, lacradas, e seja determinada, seja designada uma data para a abertura dos envelopes na presença de todos os competidores. A licitação é uma concorrência, então todos aqueles que estão competindo, todos aqueles que estão participando, comparecerão e conhecerão a proposta uns dos outros concomitantemente, ao mesmo tempo. Então, a licitação não será sigilosa. Agora, as propostas, o conteúdo das propostas será entregue lacrado e somente será conhecido por todos na ocasião da abertura, ok? No julgamento das propostas, objetividade, a gente já vai tratar disso. Devassar o sigilo da proposta, crime, sem mistério nenhum, pessoal. Por que essa preocupação aqui? Porque a partir do momento que eu desse a oportunidade, imagina só, temos o competidor A, B e C. O competidor A entregou a sua proposta, o competidor B entregou a sua proposta. O competidor C tem um contato dentro do ente público, fica esperando para que o seu contato fraude, abra as propostas, descubra o valor ofertado pelas empresas A e B e comunique para que o C possa entregar uma proposta mais interessante. Se o tipo de julgamento vai ser menor preço, que a empresa C possa ofertar o produto, o seu serviço, seu produto, levemente abaixo do preço dos demais competidores, mas que ainda assim assegure a ele a primeira colocação. Então, observem que manter o sigilo das propostas é essencial para o procedimento licitatório e para a concretização do julgamento objetivo e probo, né, correto, moral. Quem devassar e quem proporcionar um ensejo à vontade de devassar está cometendo crime.
detenção, 2 a 3 anos, além da multa. Outra questão, é possível que se dê publicidade a determinado ato em processo licitatório,